Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fabião? Eu tô bem. Recuperado Você tá do Iron recuperado? Man? Não. Não? Não. Esse, pra quem tá vendo, é o primeiro episódio. A gente vai soltar provavelmente daqui umas 3 semanas ali, né? Mas vocês estão vendo, no dia da gravação, é o primeiro pós-gravação. A transmissão do meio Iron Man. Então 70.3. você tá vendo que a gente tá cheio de olheira aqui, com meio pálido, meio fraco. É por causa disso, cara. 9 horas de transmissão ali foi dureza, né? Foi dureza, cara. Mas tá lá, tá certo, né? Deu certo. Deu certo, o pessoal acompanhou, deixou os comentários. Então agradecer o pessoal que participou aí também, né? Mais de 40 mil visualizações Mais de 40 mil visualizações. 2 dias. Foi sensacional. Bom, vamos voltar pro podcast, que hoje é um negócio que a gente se sente em casa aqui, né? Então lembrar você que tá assistindo no YouTube de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, comentar aqui embaixo também. E se você quiser assistir ao vivo, você pode assistir na nossa área de membros. Exato, vocês estão vendo um link no YouTube e na descrição, então quem quiser é só clicar, se inscrever, que você poderia estar assistindo o quê? A conversa de bastidores que a gente estava tendo com o convidado aqui, falando várias coisas. Várias coisas, vários novidades das marcas. Vários tudo. segredos aqui. Mas vocês não vão ver porque vocês não são membros, então... E quem estiver assistindo também no Spotify, também segue a gente aí, classifica 5 estrelas. Lembrando sempre que a gente está gravando aqui no Estúdio O, né, Fabião? Estúdio O. Então, se você tem uma empresa, você tem uma assessoria, tem muito treinador, né? Que às vezes que você quer gravar algum conteúdo, alguma coisa. Quer gravar algum conteúdo. Aqui a gente oferece tudo, melhor preço do Itaim, né? Que a gente sempre fala isso. Isso é importante, num lugar privilegiado, a gente entrega pronto, editado. Cortezinho, melhor áudio, melhores câmeras. Com Vinimaker lá incluso no pacote. Esse é a estrela. Isso aí, quem trouxemos hoje, Fábio Bessa? Trouxemos uma pessoa que... Importantíssima. Que é importante pra gente. Né? Pô, é importante conhecer a gente, não é? É verdade. Para fazer, quem sabe, um meio de campo aí, em algum projeto. Eu já tenho a primeira pergunta. Você mas já tem? Apresenta o cara aí pra gente. Trouxemos Cado, que se a gente falar Ricardo, que na verdade não é Ricardo, é Luiz Ricardo. Ninguém conhece, né? Ninguém me conhece como Luiz Ricardo. Minha Luiz. Mãe me conhece Quando como chamam Luiz de Ricardo. Luiz, assim, você vira e fala, será que é comigo? Não. Lu deve ser pior ainda. Não, Lu é minha esposa. Minha esposa chama Luciana. Você acha que tá falando com ela. Exato. Bom, trouxemos Cado da agência Milk. Obrigado por você estar aqui hoje, cara. Obrigado mesmo, cara. Deu certo, né? Conseguimos trazer o homem. A agenda difícil. A agenda do cara é complicada, muitas marcas querendo mesmo, ele. A gente tá em contato com a Yara um tempão e tentando marcar e remarca. E hoje era a Ju, e aí a Ju teve um compromisso. E aí antecipa o Cado, que o Cado também tava, aí a gente precisa desmarcar. É cada hora um, né? Mas deu certo. Obrigado por ter vindo aí, Cadu. Bom, agradeço. A primeira pergunta que eu tenho é se você já ouviu falar do Estema lá dentro da Milk. Cara, claro, fui eu que falei do Estema lá. É mesmo? É isso que a gente quer saber. Isso é importante, Isso é importantíssimo, São pessoas cara. que têm que conhecer a gente para fazer a roda girar, não é? Muito bom. A gente tem um negócio... Hoje, nosso time, eu acredito que a gente deve estar em 14 pessoas, mais ou menos. E desde a pandemia, a gente entregou o escritório no começo da pandemia, ficou sem escritório muito tempo, e a gente acabou de montar um escritório novo. Só que quando a gente montou esse escritório, rolava umas conversas minhas com a Ju, né, que eram muito engraçadas. Eu um dia cheguei pra Ju e falei assim, Ju, achei um escritório super legal, pronto, com as estações de trabalho prontas, super bacana, no Itaim, super legal, tal. Ela olhou pra mim e falou assim, como assim estação de trabalho? Não existe mais isso. Como assim? Você acha que a gente vai voltar a trabalhar das 9 às 6? Não, né? Só que a gente precisava de um escritório. Espaço, Não, precisava de um escritório até por endereço fiscal. A gente estava empurrando com a barriga o endereço fiscal anterior, né? E a gente, obviamente, a gente também precisa disso porque a gente armazena produto de cliente, porque a gente recebe os canais. Quando a gente fala canais, só para deixar claro, a gente está falando de influenciadores, atletas, treinadores, jornalistas, todo mundo que é um canal para você conversar com o praticante de atividade física. E aí a gente alugou um escritório recentemente, um escritório pequeno, diferente, sem nenhuma estação de trabalho. A gente decorou o escritório como um apartamento, num prédio comercial, mas ele está decorado como um apartamento, aqueles apartamentos modelo estúdio. De estúdio, sabe? Modelo decorado. Sim. De construtora. Tá com essa cara, o AP da Milk, que a gente chama de AP da Milk. E como a gente não tem o escritório, agora chegando no ponto, como a gente não tem o escritório, todo mundo sente falta de conversar assuntos aleatórios.
Porque senão a gente fica marcando call o dia inteiro para falar, vamos conversar sobre isso da Mizuno, vamos conversar sobre isso da Olímpicos, da Oakley, da Movement, enfim, de todos os clientes. E essas conversas, elas acontecem terças e quintas, das 11 ao meio-dia. Que é para falar sobre nada. Sobre nada. Sobre nada. Todo mundo abre o call, a maioria das pessoas entra e a gente fica falando. Aí um começa a bater papo com o outro se intervém. Contando fofoca do influenciador que xingou o outro influenciador, do cara que postou, da mulher que fez não sei o quê. Legal. Mas vira e mexe a gente fala do que está acontecendo. E a gente traz as novidades do mercado. Por quê? Porque nesse momento estão todos os gestores de todas as marcas, né? Esse é o modelo de negócio, já posso explicar como é que funciona. A gente tem 1 ou 2 gestores em cada um dos nossos clientes, que são as pessoas que coordenam o cliente dentro da Milk, e tem assuntos que são importantes para todo mundo. Então, quando a gente vai contar de alguma novidade, a gente acaba fazendo isso no cafezinho da Milk, que é o nome dessas reuniões de terça e quinta, para a gente contar para todo mundo o que está acontecendo. Então a gente fala assim, descobri um podcast novo. Então, se tiver alguma informação, se a gente precisar de alguém, tem os meninos do Estema, que é legal por causa disso. Eles estão indo para um lado, tem muitos atletas que estão indo lá, tem uma coisa muito de performance. E aí você tem marcas mais conectadas com performance, marcas mais conectadas com lifestyle e por aí vai. Entendi. Então, por isso que a gente já sabia de vocês, sim. Olha, e teoricamente... Claro, não dá para afirmar isso que eu vou falar, mas é difícil alguma coisa escapar da gente. Por quê? Nós somos em muitos e todo mundo gosta muito disso. Sim. Então, esse é um assunto que a gente curte. Então, por exemplo, quando vocês viraram e falaram assim, a gente chamou o Tubarão. Eu falei, eu vi. Então... todo mundo meio que sabe o que tá rolando. Tá no nicho ali, né? Todo mundo muito, muito em comum, né? A gente sempre tem as pessoas em comum ali junto, né? Muito bom, legal. Você tá sendo notado, Caramba, cara. Velho. Viu, Marcas? Fazer um carinho, deixa eu falar um negócio. É igual sabe, quando você fica analisando a ação, pra você ver, essa tá muito mais barata do que realmente é o preço de mercado. Se ela tem um potencial. Ela tem um potencial, tem que entrar agora, viu, Marcas? Se vocês analisarem... Esse é o momento. Esse é o momento. Porque daqui a pouco explode, aí começa a ficar caro. Aí a gente vai ter que ver se a agenda vai encaixar. Não dá pra comprar na alta. Mas vamos lá, assim, pra gente começar, pessoal nosso público, às vezes caiu de paraquedas ou chegou alguém por causa de você, mas como é que você explica o que a Milk faz, assim, pra quem não conhece? Você falou o nome de algumas marcas grandes que vocês trabalham junto. O que é a Milk? A Milk é uma agência de publicidade e comunicação que se especializou num público. O que é bem diferente do convencional. A maioria das agências de publicidade ou de comunicação, elas atendem marcas, e aí quando elas ganham uma nova conta, né, quando ganham um novo cliente, eles vão entender o público desse cliente. Foi acontecendo da gente começar a se aprofundar muito no público que pratica atividade física. Isso nasceu em running, e nasceu na corrida porque eu comecei a correr em 2005 e cruzou com um cliente que a gente tinha que era uma marca de medicamento chamado Tylenol AP, que era concorrente de Dorflex, que era um medicamento para dor muscular, né, que é uma área que vocês entendem. Bastante. O Tylenol AP, ele era um medicamento da Janssen Cilag, que tinha sido comprada pela Johnson & Johnson. E a gente montou um programa de relacionamento para médicos ortopedistas, que eram os caras que receitavam esse medicamento, e esse programa de relacionamento era um clube de corrida, porque a gente identificou que os médicos ortopedistas, muitos deles corriam. Então, o que a gente fazia era, convidava os médicos para participar de provas de corrida. As provas, estamos falando de 2005, 2006 começou isso, onde o circuito corpore era um circuito muito importante. A gente comprava o circuito corpore inteiro e fazia ativações dentro do circuito corpore, das provas do circuito corpore, que era prova de abertura que era de 12K, bombeiro, centro histórico, zumbi. Você lembra, Yara, dos nomes? Era meio isso, né? A prova de Natal, da corpore e tal. E aí o que a gente fazia? Convidava os médicos, eles iam para essa experiência, onde a gente tinha guarda-volume, café da manhã, teste de pisada, massagem,
uma microavaliação nutricional bem leve. Sim. E a gente levava os propagandistas para estarem no momento com os médicos, no momento descontraído, para melhorar o relacionamento e tudo mais. Então a gente tinha um pedaço que era para os médicos e um pedaço grande que era para a galera que estava correndo a prova. Enfim, esse foi o primeiro job. A gente começou a contar esse job quando a gente fazia a reunião de prospecção com outras marcas, que até então a Milk era uma agência normal. A gente, quando mostrava o nosso portfólio, as marcas que a gente se apresentava, marcas do tipo Philips, Vic Bold, British Airways, nada a ver com o esporte. Na hora que a gente mostrava o nosso portfólio e chegava no case de Tilenol, e vocês são muito jovens, mas em 2006, 2007, 2008, só se falava em corrida, não existia um beach tênis para chamar a atenção, esporte, ou uma bike para chamar a atenção. Não, era o momento da corrida. Então, na hora que a gente chegava nisso, as marcas olhavam pra gente e falavam: Quero cara, participar. que legal, Quero isso aí. eu preciso surfar essa onda, eu preciso correr nessa corrida. E aí a gente começou a fazer ativação em prova. Mas a Milk é uma agência. E aí, o que aconteceu? A gente começou a fazer ativação, mais ativação, mais ativação. Chegou um momento, em 2009, a gente fez mais de 100 ativações em prova de corrida no Brasil inteiro. E a gente começou a chamar a atenção de marcas que queriam entrar nesse rolê, que era o rolê da corrida. E aí vocês se especializaram nisso. E aí a gente foi se especializando nisso cada vez mais. E aí chegou uma hora que a gente falava assim... Só estamos fazendo isso. A gente só faz isso, a gente entende desse negócio. A gente tá ganhando dinheiro. Em 2009, né? Estamos ganhando dinheiro. Pô, isso é super legal. Foi quando a Nike veio nos procurar, em 2009. A gente trabalhou para a Nike de 2009 até 2016. Foi quando existiu uma grande mudança no mercado, que foi quando aquele treco chamado formador de opinião surgiu. Em 2009. Ele, em 2016, ele já não chamava mais formador de opinião, ele chamava influenciador digital. Sim. Né? Porque começou essa história, o Instagram começou a surgir lá em 2013, 2014, que foi quando a gente começou a mudar. E aí a gente falou assim, cara, a gente ficou bom nesse treco. Então, ao invés da gente procurar um cliente para a gente entender o público-alvo desse cliente, vamos inverter a lógica. Vamos procurar marcas que querem se conectar com o público que a gente entende. E aí a gente foi se aprofundando cada vez mais nisso, a chegar no ponto hoje que a gente não contrata uma pessoa se ela não praticar atividade física. Senão não vai entender. Não vai entender. Que ela tá e não dá para explicar. Participando. Por mais que a gente tente, não dá para explicar só vivendo. O que acontece sábado na USP, de manhã. Não dá para você explicar. Não dá, cara. Às vezes você explica assim pra, sei lá, pra mãe, não sei o que, algum familiar assim. Mas por que você vai correr? Você vai ganhar a prova lá? Você ganha alguma coisa? Ou você volta na prova e fala assim, você ganhou? Você ganhou? Não entende nada. Então é só realmente vivendo aí pra saber. Pô, legal. Caramba, e aí esse período com a Nike foi exclusivo Nike, assim? Vocês não pegavam mais marca nenhuma? A gente tinha um contrato com a Nike que bloqueava a gente com 94 marcas. Tipo, regras ali, essa aqui... Ou eles entregavam assim, essas aqui são as marcas que vocês não podem... As 94 marcas estavam num papel, numa folha do contrato, tinham as marcas que a gente não podia atender. Mas devia valer a pena, então, uma Nike. Com certeza. Cara, com certeza foi uma experiência muito legal. Mas o que é super interessante dessa história, né? Em 2009, a gente atendia outros segmentos. Então, quando a Nike chegou pra gente e entregou o contrato, imagina, estamos falando de um contrato de uma empresa do tamanho da Nike, né? Para uma empresa do tamanho da Milk. Então, assim, quando eles entregaram o contrato pra gente, a gente leu o contrato e falou, tá bom, gente, beleza. A gente assina, sei lá, vamos assinar. Mas a gente tinha outras frentes de negócio. Só que esse período que a gente passou com a Nike, e isso é uma característica do nosso negócio, uma característica minha, uma característica da Ju e uma característica de todo mundo da Milk, a gente se envolve com força. A gente entra sério, né? A gente leva muito a sério, a gente curte muito o que a gente está fazendo. Então a gente ficou muito imerso na Nike e a Nike começou a meio que tomar conta da Milk. Não estou falando de forma pejorativa, foi legal. A gente aprendeu horrores ali.
Só que quando a gente deixou de atender a Nike em 2016... Um monte de porta abriu. Então, só que antes das portas abrirem, a gente ficou apavorado. Porque a gente, no dia que... Não é que a gente decidiu não atender mais a Nike. Foi a Nike que decidiu que a gente não atenderia mais eles. E a gente falou assim, acabou o mundo. O que vai acontecer agora? E aí, como a gente estava conversando antes, né? As minhas redes sociais, elas são sempre de brincadeira, né? Eu não falo sério, né, nas minhas redes sociais. Exceto a do refrigerante, né? Esse refrigerante é um assunto sério até porque... A gente vai contar depois. Esse assunto é importante daqui a pouco, E aí, eu fiz um post na época no Facebook. Eu fiz um post bem humorado, respeitoso, obviamente, agradecendo a Nike. Fiz um videozinho, eu tirando tênis, ficando descalço. falando, tamo aí, galera. Tamo aí. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu recebi o contato de 3 marcas para conversar. Graças a Deus. Cara, as cidades deviam estar de olho já, né? Só esperando. Já devia estar rolando um burburinho ali nos bastidores já. Cara, assim, ninguém sabia que a gente ia deixar de atender a Nike porque foi uma coisa... a concorrência que aconteceu, ela foi muito fechada. A gente também não podia contar o que estava acontecendo. Então, na hora que eu contei, de fato, aconteceu esse movimento muito rápido, mas eu não acho que eles sabiam o que estava acontecendo. E aí... Quando a gente deixou de atender a Nike com um contrato com 94 marcas, foi a hora que a gente, inclusive, durante o processo da concorrência, foi uma hora que a gente começou a repensar o negócio. A gente começou a repensar a Milk. Porque a gente falava assim, se nós somos especialistas no segmento, a gente não pode dar 100% de exclusividade. Como uma agência... convencional, né? Se uma agência convencional ela atende o Itaú e o Bradesco vai bater na porta dela, ela vai falar assim, não dá. Ou, mesmo que não seja o Bradesco, mesmo que seja o Nubank, né? Você faz uma coisa de bloquear o segmento. Só que assim, ela atende o Itaú e atende a Volkswagen, e atende a Skol, a Brahma, a Heineken, sei lá. Mas você vai fazendo várias coisas. A gente não. A gente estava só em um segmento. E aí, nessa hora, a gente falou, poxa, não dá para a gente dar exclusividade. Então, vamos colocar o modelo à prova. E aí, quando a gente foi conversar com essas 3 marcas, Fila, Puma e Mizuno, a gente foi conversar sobre exclusividade. E era uma conversa muito maluca, porque nós somos uma agência que é um lugar... onde você normalmente dá exclusividade. E aí a gente chegou para todos os players e falou assim, então, precisamos conversar sobre um negócio. A cláusula 1 do contrato já era essa, assim. A gente precisa conversar sobre um negócio. E, cara, e assim, o trabalho que a gente ia fazer para a Fila era um trabalho pontual, o trabalho da Puma também foram alguns trabalhos pontuais, tal. Os dois viraram pra gente na hora e falaram assim, não, gente, tudo bem. Beleza. Vocês podem atender outras marcas. Eu me lembro que o Fábio, da Puma, ele falou assim, mas você sabe que se você tá me pedindo isso, teu preço vai baixar. Eu falei assim, cara, eu sei. Não cara, é mágica. Muito delicado, né? Mas era um isso. assunto muito louco. E aí na Mizuno a conversa foi diferente. Na Mizuno eles falaram assim, não existe isso na Alpargatas. Na época a Mizuno era da Alpargatas. E aí eu virei para ele e falei assim, então, mas se isso não for possível... eu não posso te atender. Porque... Aí você que deu a carta. Cara, mas não era uma coisa... Eu não tava blefando, eu tava sendo... assim, eu tinha acabado de viver uma realidade muito traumática. Muito bacana por um lado, mas muito traumática por outro. E eu falei assim, se não der pra ser isso, eu preciso repensar a Milk. Nós, na Milk, precisamos repensar a Milk. Se o modelo de negócio funciona. Porque se a gente chegasse à conclusão que o modelo de negócio não funcionava... vira a chave da Milk, vamos começar a atualizar o LinkedIn, nem sei se tinha LinkedIn, né? Vamos atualizar currículo e vamos pro mercado. E aí a conversa com a Mizuno foi uma conversa assim, tudo bem, não são 94, nem tinha esse número, né? Esse número era uma brincadeira nossa, não são 94, mas essas aqui você não pode atender. Aí, tá bom, beleza. Vamos chegar num meio termo. E aí, hoje, graças a Deus, as marcas procuram a gente... já estão cientes pelo disso. conhecimento e know-how que a gente tem.
Já estão cientes de que não tem essa exclusividade. Pô, legal. E falando um pouco de você aí, você comentou que começou a correr em 2005 e tal. Antes disso, você fazia algum esporte? Como que é a sua relação com o esporte aí? Na minha infância, eu fiz natação. Na minha adolescência, eu tentei jogar polo. E eu descobri que é... Não sei nem explicar. Mas tentou jogar o quê? Tentou jogar na faculdade? Não, eu fui na Polé, que era uma escola de polo bacana que existia na época. Mas por que polo, cara? Eu não tenho ideia. Mas foi uma experiência horrível. Aí, isso aos 15 anos, mais ou menos. E dos 15 até eu começar a correr, eu não fiz nada. Eu tomava cerveja, eu fumava, eu estava super acima do peso, eu não fiz nada. E aí, em 2005, eu ganhei um treinamento de corrida e eu comecei a correr. E aí, cara, vocês sabem o que acontece com a vida das pessoas. Você ganhou de alguém ou você ganhou... Foi um presente? Cara... Deu 1 ano de treinamento. Eu fazia terapia com uma mulher chamada Tereza, que é mãe da Suzana, que é a esposa do Mário Sérgio da Ranfan. Do Mário Sérgio. Marion. Que você treina na Ranfan, certo? Eu treino na Ranfan, Exato. E o Mário estava procurando gente para participar de um projeto da Balduco. Cara, é o que a gente... Claro, evoluído, mas é o que a gente faz hoje, né? A Balduco montou um time de pessoas normais para viver uma experiência saudável e o patrocinador eram as Torradas Balduco. Então existia um time das Torradas Balduco dentro da Ranfan. E a Tereza, sogra do Mário Sérgio, chegou para mim e falou assim: Cado, meu genro tem um negócio de corrida e tá procurando gente. Aleatório, Aleatório total. Aí, assim, tá procurando gente, e aí tem... você vai ganhar um treinamento de corrida, você vai ganhar inscrição em prova de corrida e você vai ganhar nutricionista. E eu falo assim: Tereza, não quero. Você me conhece, como é que você tá me oferecendo isso? Deixa eu continuar fumando e bebendo aqui. Já tinha parado de fumar. Aí bebida também era só na adolescência, eu nem sou de beber. E aí ela falou: não, mas vai ser legal e tal, e acho que eu consigo 2, então um pra você e um pra Lu. Aí eu cheguei em casa, contei pra minha esposa, falei: Lu, então, a Tereza me deu isso, assim. Aí a Lu falou: nossa, que legal, vamos fazer. Eu falei: tá bom, vamos fazer. Empurrado por ela, né? E aí fui, em outubro de 2005. Na época, quem que era treinador? Os treinadores? A minha treinadora naquela época era a Gabi. O André já tava lá. O André é um ativo fixo da Ranfan, ele já tava lá. Mas era a Gabi que dava os treinos. Cara, eu lembro do André. Acho que o Chicão devia estar lá também. A galera mais antiga devia estar todo mundo lá. Mas o que é curioso dessa história? Nesse time Torradas Balduco, foi onde eu conheci a Ju. Porque a Ju também era do time, que também foi chamada de um jeito mega aleatório também. E aí a gente treinava junto. Eu, a Luciana, minha esposa, a Juliana, que na época era só amiga da galera do treino, e mais umas pessoas que nós somos amigos até hoje, inclusive a Ana Paula, que cuida do nosso RH, também estava ali naquele grupo. E a gente começou a correr e a minha vida mudou brutalmente com isso, e isso acabou interferindo na Milk e tal, e foi assim que eu comecei a correr. E aí o processo evolutivo da corrida. Em 2005 eu tinha 32 anos. Cara, o processo evolutivo de quem tá parado com 32 anos é muito rápido, muito rápido. Eu perdi 15 quilos em 6 meses. Minha vida mudou brutalmente. Assim, em 1 mês eu fiz uma prova de 5K, em 2 meses eu fiz uma prova de 10K. Depois de uns 6 meses... Não, meia maratona, acho que eu demorei 1 ano para fazer. E aí eu acabei fazendo uma maratona em 2008, uma maratona de Porto Alegre. E aí eu fiquei muito tempo, depois da maratona de Porto Alegre, meio desencaixado, assim, fiz algumas meias e tal, e aí engordei de novo, e agora eu voltei a levar a sério de novo. Voltou ou tá voltando? Não, voltei. Voltou. Eu fiz a Expedition no passado. Mas você tá com o Mário Sérgio de novo? Né? Não, eu treino com o Togumi. Vocês conhecem o Sidney Togumi?
Acho que não. Não CJ conheço. Togumi é um cara pra vocês trazerem aqui. Não, sei. De Trail. De Trail. Exato. Ele foi no tênis... porque de nome, assim, eu não acompanho muito o Trail. Mas ele foi, acho que no Tênis Certo. Foi um baita episódio. Cara, o Togumi é a lenda do Trail. E eu não treino Trail. Mas tá com ele lá. Mas tô com ele... A gente se conheceu Cara, era um evento da Thule. Cara, isso tem uma coisa engraçada na Milk também, né? A gente vai ficando amigo da galera, mesmo se a galera não vira cliente. E eu me dou super bem com o Juliano da Thule, com a galera da Thule e tal. E aí a Thule fazia um evento chamado Thule Experience. Convidava uma galera para ficar na Pousada Serra Fina, nem sei se ainda chama Pousada Serra Fina, e fazia um rolê que era sair da pousada, subir até o Capim Amarelo, na Serra Fina, que é incrível, que é perto perto de casa. Perto da tua casa. Subir até o Capim Amarelo e voltava. E eu conheci o Togumi assim. O Juliano da Thule virou pra mim e falou assim, Cado, como é que você vai? Eu falei, eu não tenho ideia, meu carro vai ter que ficar com a minha esposa. Ele falou, não, então eu vou te colocar no carro de um brother meu. E era o carro do Togumi. Caramba. Aí vai conversando no carro, vai conversando, aí de repente, vou te dar treino. Eu falei assim, vou te ajudar com a UpFit e com você. Cara, deu fit. Mas há tempos. Eu treino toda terça-feira com esse cara. A gente treina junto no Ibirapuera. E toda quarta-feira de manhã a gente faz uma call pra falar de negócio. Que bom, conseguiu unir os dois. E você falou do mundo do esporte, que assim, mesmo que não feche contrato ali, vocês viram amigos. Você acha que é por conta de estar associado à prática de atividade física, ao esporte, já ter esse ambiente mais descontraído do que se fosse, sei lá, uma reunião comercial qualquer, assim, de outros segmentos? Puta, Thiago, não sei te responder isso, cara. Mas assim, até porque eu tô há bastante tempo nesse universo, né? Então nem sei como é que é o outro. Mas eu acho que o outro universo é muito mais chato. Assim, eu acho que o nosso ambiente, ele é um ambiente mais tranquilo e mais descontraído, né? E aí, até pelo tempo que a gente tá nisso, né? A Milk tem 19 anos, a Milk nasceu antes disso, né? Como eu contei pra vocês. A Milk virou a chave. Na verdade, não existiu um momento que a Milk virou a chave. A Milk vem virando a chave desde então. E eu acho que ao longo de todos esses anos, a gente se esforça bastante para não fazer bobagem e não pisar na bola. Então, não que a gente não faça bobagem e não pise na bola. A gente faz bobagem. Às vezes a gente pisa na bola, mas a gente tenta sempre ser muito correto, sempre ser muito respeitoso com todo mundo. Cara, e ao longo do tempo a gente vai criando esses relacionamentos. E acho que essa é uma característica muito minha, da Ju e de algumas pessoas do núcleo mais duro da Milk, que a gente tem essa vibe de conversar sempre, enfim. Então eu acho que as coisas acontecem assim. A Thule é uma. A gente nunca fez negócio junto. E a gente conversa o tempo todo, e a gente se ajuda o tempo todo. Quem que deu o nome Milk? Fui eu. Você? Por que Milk? Putz, cara. Tem história nisso ou não? Vamos lá, senta que lá vem história. Não, tem. Que a história não é tão divertida, mas tem. Que é um nome curto, forte ali. É assim. Mas que vai virar um corte agora. Por que Milk? Pá! Quando a gente nasceu, eu tive um sócio na época, um cara chamado Jaime Serva, um cara brilhante. E ele falava muito de um conceito chamado comunicação integral. Que na época tinha um negócio... Na época era assim... Publicidade era uma coisa, marketing direto era outra coisa. Digital, que nem chamava digital, chamava web, era outra coisa. Evento era outra coisa. E existiam algumas agências que se posicionavam como agências de comunicação integrada. Elas pegavam todas as disciplinas e integravam essas disciplinas. E o Jaime falava o seguinte... A gente não tem que integrar as disciplinas. A gente tem que fazer a solução nascer de forma integral. Então, a Milk trabalhava com um negócio chamado comunicação integral. Num determinado momento eu falei assim, integral?
o leite integral. E aí eu comecei a contar para todo mundo que Milk nasceu porque a gente fazia comunicação integral. Mas era mentira, porque a Milk nasceu antes. Mas eu fiquei durante muito tempo contando isso, porque a história era boa, a história é né? boa, a história... Porque a história de verdade é besta. A história de verdade é assim... Ela é mais simples. Muito mais. Eu tive uma agência antes da Milk, que o nome foi um nome meio aleatório, porque assim... as agências, historicamente, no passado, as agências eram que nem escritório de advogados. Elas tinham os nomes das pessoas, né? DPZ, DM9. DPZ, que era do Alib Petit Zaragoza. DM9, que é o Duda Mendonça. Almap, que é Alcântara Machado Pericinoto. MPM, que esse eu não vou lembrar a sigla. Mas eram sempre assim. E aí, quando eu fui montar a minha agência, saindo de uma agência... Eu cheguei pro meu sócio, que chamava Luiz Fernando, e eu falava assim, cara, eu chamo Luiz Ricardo, você chama Luiz Fernando, vamos chamar Luiz ao quadrado. Vamos chamar Luiz vezes 2, vamos chamar L2. E aí, num surto, eu falei assim, velho, a agência é nossa, cara. A gente pode negócio batido, nome, velho, vamos mudar. Qualquer nome. E aí a gente tava num restaurante, passou um cara com uma bandeja, e eu virei pra ele e falei assim, a gente podia chamar tipo abacaxi. E aí ele virou e falou assim, abacaxi é muito ruim, né? A gente mas Lemon é um nome legal. Lemon é um nome legal. E aí eu criei uma agência junto com esse cara, com o Luiz Fernando, uma agência chamada Lemon. Quando a Lemon durou 1 ano. Quando a Lemon deixou de existir, eu tinha entendido que nomes curtos, que dava pra gente brincar com os nomes, eram bons. Na Lemon, a comunicação visual era toda amarela, era um limão siciliano. Você entrava na Lemon, era tudo amarelo, tinha cheiro de limão no escritório. Quando a gente mandava a nota fiscal era física, a gente mandava limão junto, com receita, com a quantidade de limão que a gente... Aquilo ali fixava umas tortas de limão. Pelo menos uma coisa psicopata. O cara psicopata. Só que assim, a galera curtia. Porque falava assim, que criativo, né? E a agência tem coisa de marqueteiro mesmo, né? Nossa, eles devem ser bons, né? E aí, quando a Lemon deixou de existir, eu falei assim, eu preciso de um nome que dê pra brincar, um nome que seja legal. E aí eu fiquei entre Milk e Monsters. Monsters? Era um surto meu, ia brincar com os monstros, não sei o quê. Mas daí no final virou Milk por causa disso, e aí a gente começou a brincar com um monte de coisa relacionada a leite. Aí você manda umas caixinhas de leite pra galera e tal. No começo, Thiago, o nosso portfólio... Umas vaquinhas. Cara, o nosso portfólio era incrível. O físico, né? O nosso portfólio era um livrinho que ele encaixava certinho numa caixinha de leite. Que a gente mandou fazer uma caixinha de leite com o logo da Milk. E aí a gente encaixava o portfólio nessa caixinha de leite, entupia a caixinha de leite de bala de leite escrito Milk. Sabe umas balas que tem no farol que o cara pendura no retrovisor? Escrito Milk, uma bala branquinha. A gente entupia o portfólio com aquilo e mandava para os clientes. Os clientes piravam, cara. Piravam quando olhavam isso. Falavam, nossa, que máximo. Então, a gente começou a brincar muito com isso e isso era muito legal. Então chama Milk porque sim. Tem que fazer isso com o Estema. Tem que fazer isso com o Estema. Vamos pensar nos negócios. O Estema é mais, assim, queria nome forte, curto e tinha que ser algo que não tivesse cache e tal, porque a gente sabia que depois ia crescer e não associar só a um podcast. E aí, literalmente, a gente começou a digitar termos no Google Tradutor para grego, para latim, que tinham relação com esporte. E aí surgiu vários péssimos, assim, até uma hora que a gente colocou coroa de coroação, que remete ao sucesso, ou na área profissional, ou nas Olimpíadas, que põe uma coroa, e aí viu o Estema em grego, né? Eu vi. Aí falou, caramba, pô... mas o nome é super legal. É um nome legal porque você não conecta ele com nada. Com nada, Isso foi... Então é muito legal. Aí a gente consultou o NPI, ver se já tinha um registro, aí estavam vendo lá uma marca de cosmético, não tinha, a gente deu entrada e agora a gente tá dando entrada em outros, assim, né? Porque agora, eu falei, vai começar a crescer depois desse episódio aqui com uma rede de contato, de relacionamentos aqui. Bom, mas falando um pouco assim, você falou que a Milk começou a fazer o que a gente conhece hoje como ativação, principalmente indo em paralelo com o crescimento das redes sociais e aí, assim, eu vendo de longe e como, sei lá,
alguém que não é do marketing, né? É uma diferença muito grande entre, sei lá, a marca pôr só o logo ou fazer uma ativação de fato, chamar, sei lá, meia dúzia de corredor, leva o tênis, aí todo mundo divulga nas redes sociais. Vocês fazem muito esse tipo de ação. Sim. Tem alguma ação que você fale, caramba, isso aqui que eu fiz foi muito foda, assim, e a galera copia isso? Tem alguma dessas? Assim, eu sei que às vezes ele vai falar, pô, eu não posso falar dessa porque... Senão o outro vai ficar com ciúmes. Não, eu falei pra ele, não, se a gente perguntar uma coisa que você fala, mas eu não posso falar isso, você fala... Não, eu posso falar. A galera ficar enciumado. Eu acho que existem alguns cases muito legais, tá? Eu acho, hoje, que a marca... E aí não dá pra falar um case especificamente. Dá pra falar da jornada, mas eu falo de alguns cases já. Mas a jornada mais impressionante que a gente já viveu até hoje é da Olímpicos. É um negócio surreal o que a Olímpicos está fazendo. De posicionar no mercado running é surreal, fortíssimo. Surreal. Então, assim, toda a história da Olímpicos, e aí você tem um monte de cases, só que eles constroem uma linha. O que a Olímpicos fez e está fazendo com a marca e com os produtos, eu nunca vi nada parecido com isso. E olha que a gente ficou na Nike muito tempo. Então, assim, o que a gente viu na Nike também foi muito impressionante, né? A Nike, quando a gente entrou, a gente brincava que era assim, se você chegasse em 2009 numa assessoria esportiva usando Nike, você sofria bullying, né? Porque ou você tinha que usar ASICS ou Mizuno. Porque essas eram as marcas. Quando eu comecei a correr, eu cheguei de Nike em 2005 na Ranfan, os caras olharam pra mim e falaram assim, menino, não é isso. E aí eu comprei um ASICS, corri de ASICS durante muito tempo e tal. Então o que a gente viu acontecer na Nike com a história do 600K e tudo que desencadeou a história começou com um treco chamado Nike Pack, depois virou Coisa da Boa, que depois virou NRC, e foi a gente que pilotou toda essa coisa. Foi muito impressionante aquilo. Mas não tem a grandiosidade do que a Olímpicos está fazendo. Por quê? A Nike você sofria, brincando, né? Você sofria esse bullying quando você chegava em assessoria esportiva, mas era a Nike, que é uma marca que sempre foi desejada, sempre foi muito legal. A Olímpicos não. A Olímpicos era uma marca que... A gente costumava dizer o seguinte, que se você chegasse na USP em 2018, que foi quando começou o projeto, em 2018, você, sábado de manhã na USP, para um corredor e fala assim, 2018, amigo, me fala 10 marcas de artigos esportivos que você conhece. O cara ia falar 10, sofrendo um pouco, mas ele ia conseguir falar as 10. Aí vira pro cara e fala assim, me fala mais 10. Ele talvez conseguisse falar umas 2 ou 3... Mas ele não ia falar Olímpicos. Uhum. Não é que ele ia falar assim, existe a Olímpicos e eu não gosto. Não, ele não ia falar Olímpicos. Hoje, se você for no Ibirapuera, você não precisa nem perguntar. É só você olhar no pé da galera. Se você for no... E o Ibirapuera, que vocês entendem também disso, o Ibirapuera, você tem uma galera corredora de performance, tem nos dias específicos, né? Sexta-feira tem uma galera um pouco mais de performance. Mas assim, aonde está a galera de performance aqui em São Paulo que você consegue a maior concentração da galera de performance? Sábado de manhã, na USP. Uhum. Né? É nítido, é claro, são os treinos longos da galera, é onde todas as assessorias estão reunidas, é onde a galera que leva a sério, não que outras pessoas não levem, mas a galera que leva a sério vai treinar 3 vezes por semana e vai chegar no sábado na USP. Hoje, depois de amanhã, no meio do feriado, cara, eu sou capaz de apostar que se a gente fizer uma contagem de tênis ali, a Olímpicos deve aparecer entre as 6 em contagem de tênis. Uhum. Quando é que você imaginava isso com uma marca que ninguém lembrava o nome dessa marca? Então, qual é o case mais impressionante? Dentro dessa jornada, para mim tem uma coisa que foi repetida várias vezes, mas que aconteceu a primeira vez, que foi a cocriação do Corre 1. Tá? Vocês já tiveram aqui a Raquel, que participou disso. Uhum. Aquilo, eu nunca tinha visto na vida alguma coisa parecida com essa. Uma empresa desse tamanho, da Vulcabras, que de fato chama as pessoas, de fato escuta as pessoas e de fato constrói uma coisa que as pessoas construíram ali. Então a cocriação do Corre 1 foi uma coisa que me impressionou demais,
que a gente viveu, isso não foi uma criação da Milk. Foi uma criação de um conjunto de pessoas e de empresas para fazer aquilo. Quando a gente fala de cases pontuais, existem muitas coisas divertidas e legais que a gente já fez. Uma coisa que chama muita atenção das pessoas, porque foi uma coisa super inusitada, foi o lançamento do Sky, que a gente fez todo mundo saltar de paraquedas. Foi muito divertido aquilo, né? Então, você tem curiosidade de saber como é que funciona dentro de uma agência de marketing? Essas ideias. Imagina... Sky... Vamos fazer a galera saltar de paraquedas. Vou contar exatamente como é que foi. Tipo assim. Eu vou contar pra vocês. Foi assim, ó. A gente vai lançar um tênis novo chamado Sky. A Mizuno falou. E o Sky ele é diferente, porque a Mizuno sempre foi conhecida por ter tênis mais duros. Eles não falam duro, eles falam firmes, e eu concordo. E aí vocês que trabalham nessa área, acho que vocês entendem qual é a lógica da necessidade do tênis não ser tão macio e do amortecimento não ser tão... Enfim. E a Mizuno, que é uma marca japonesa, nerd, produteira, maluca, eles entendem que o tênis ele é muito mais lógico que ele seja firme. Claro, existem hoje tecnologias que conseguem deixar o tênis mais macio, com resposta, estabilidade e tudo mais. Voltando. A gente vai lançar um tênis chamado Sky e ele vai ser macio. Essa é a diferença. Nossa, que louco, um tênis macio da Mizuno. Porque o mercado busca tênis com amortecimento, então a gente vai... os japoneses vão produzir um tênis chamado Sky e a gente vai fazer uma campanha. Na época, quem atendia... quem era agência de propaganda da Mizuno era a FNASCA. E a FNASCA criou uma campanha que era Bem-vindo ao Paraíso. Então todo o tema da campanha era Bem-vindo ao Paraíso e tal, e a gente Sky, não sei o quê, e aí a Milk montou algumas histórias de como é que ia ser o lançamento do Sky. E aí a gente levou umas 5 opções. A opção... Uma opção era correr no Pico de Jaraguá, porque você está perto do céu. A outra opção era enfiar umas esteiras em algum heliponto muito alto, porque também você vai correr perto do céu, e era tudo meio com essa pegada. E aí tem uma coisa que é um problema para a Milk, é uma coisa muito boa, mas é um problema para a Milk, porque como a gente fez coisas muito legais, a gente fez coisas muito legais na Nike, fez coisas muito legais na Oakley, fez coisas muito legais em um monte de cliente, então muitas vezes as marcas elas olham pra gente e elas falam assim, o que vocês trouxeram é legal, mas... Elas querem só o muito legal. Nesse estágio. Não tanto, né? Mas assim, mas a galera espera. E aí a gente apresentou, e eu tava nessa reunião, a gente apresentou. E aí a cliente, uma mulher chamada Silvia, gente finíssima, falou assim, tá legal, mas não tá uau, né? Cara, eu escutei aquilo num misto de ódio com um misto de ela tem razão, cara, não tá uau, tá legal só, né? O que não é um problema você fazer uma estratégia legal. Mas se pudesse ser uma coisa uau, é legal, né? E aí, no meio da reunião, a gente tava sentado dentro de um escritório lá no Alpargatas, no meio da reunião, eu virei pra ela e falei assim, Sil, o que seria uau? Seria incrível. Se o tênis viesse do céu, né? Foi exatamente assim. Ela falou, como assim? Eu falei, sei lá, cara, a gente joga de um avião o tênis. Põe os paraquedinhas no tênis e a gente joga de um avião o tênis. Aí ela falou, dá pra fazer isso? Eu falei, não tem a menor ideia. Tive a ideia. Não sei, talvez, vamos né? Ver. Deve dar. E aí tem os desdobramentos disso que são muito engraçados, né? E aí ela falou, nossa, que legal, vamos fazer. Eu falei, tá bom, deixa a gente voltar, vamos investigar pra ver se isso é possível e tudo mais. E aí eu tenho um brother que é paraquedista. Bem louco, bem louco. E aí eu virei pra ele e falei assim, cara, a gente tá com uma ideia de fazer um negócio, e assim, o que seria super legal é a gente de repente passar com um avião em cima da USP, e a gente aluga, a gente faz um acordo com o CP, faz um evento lá dentro do CP, e a gente passa com um avião e joga uma caixa. Tipo, sabe aquelas coisas de mantimento no... Missão Impossível ali. Tipo Missão Impossível. Joga uma caixa com paraquedas e essa caixa tem que cair em cima da pista do CP, né, cara? Aí ele virou pra mim e falou assim, mano, não pode fazer isso, cara. Aí eu falei, por que não pode? Ele falou, não, porque a ANAC, a Força Aérea, não pode jogar coisa no céu em São Paulo. Aí eu virei e falei assim,
Pô, mas e se a gente jogar só os tênis, né? Não numa caixa grande? Cado, não pode jogar nada. Nada. Aí, beleza, ele parou. Ele falou, mas eu tenho um brother. Se você der 5 conto na mão dele, ele joga o que você quiser. Joga o que você quiser. Clandestino. Aí você falou, não. Aí eu falei, não, aí então, também não dá, né? Aí dá. É a Mizuno, cara. A gente não queria ser vai preso. pegar mal, né? A gente não queria ser preso e nem perder a conta, né? E aí a gente foi mexendo na ideia e a gente levou todo mundo pra Boituva, num campo de paraquedismo, e a gente construiu uma história do Bem-vindo ao Paraíso. Então, primeiro soltaram os paraquedistas. Tem vídeo no YouTube bem legal. Na edição a gente consegue colocar o vídeo no YouTube? Consegue. Tipo assim, Consegue. agora, Vini, agora. Vini, É isso que eu tava guardado. esperando. Olha lá, Você deu fala um pro joinha Vini. ali. Pode falar. O Ele... Vini colocou já. Tá aqui, vocês estão vendo na tela esse momento. Então, esse foi o vídeo que a gente acabou de ver. E aí, essa história do paraquedas, ela deu uma repercussão. Eu posso colocar nessa tela aí, se vocês quiserem. Então Quer manda colocar bala. agora? Pode pôr. Vai pondo. Cara, procura Mizuno Sky No YouTube? No YouTube, deve ter. Vai ter áudio, mas eu vou jogar sem áudio. É, Tá bom, não, beleza. Procura Mizuno Põe Sky. aí, vai colocando aí que a gente vai conversando e aí aparece É aqui. isso a aí, gente quem já sabe pega. faz ao vivo. E aí, o que chamou a atenção disso, né? Isso foi em 2017. O vídeo final ficou muito bom. E esse vídeo teve uma repercussão muito grande. Porque era uma coisa muito diferente você fazer um salto de paraquedas. E vocês vão ver no vídeo. Você vai ver um salto de paraquedas num evento de running. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Qual que era a conexão? A conexão é o nome do produto e o Bem-vindo ao Paraíso. Essa era a conexão. Tanto que a gente também, naquele momento, a gente também entendeu algumas coisas do tipo, você não precisa fazer num lançamento de produto um treino de 10K. Você precisa botar o produto no pé e sacar. Ainda mais no caso de um produto macio da Mizuno. Já era estranho um produto macio da Mizuno. Então, o que a gente fez? A hora que todo mundo pegou o seu tênis, a gente falou assim, vamos fazer um trotinho, vamos dar um rolê. E aí a gente saiu do campo de paraquedismo, correu 2K. Ah, beleza. 2K, nem sei se deu 2K. Cara, sacaram, sentiram, pô, irado, né? E aí a gente foi para a próxima etapa da brincadeira. E aí o que chamou a atenção muito foi isso. Agora, tem coisas muito legais que a gente já fez com o Oakley, por exemplo. Tem um lançamento da Oakley. Vocês conhecem o Sutro? O óculos da Oakley? Não. Vocês já devem ter visto, mas vocês não sabem o nome dele. O Sutro é um óculos de ciclismo desenhado com uma pegada de lifestyle, né? Super estiloso, um óculos meio retrô, assim, de ciclismo, mas muito legal. Quando a gente foi fazer o lançamento do Sutro, a gente convidou uma galera. E no de Boituva fizemos a mesma coisa. A gente convidou a galera falando assim, a gente se encontra tal hora em tal lugar. Sem falar o que vai acontecer. Sem falar o que vai acontecer. E aí as pessoas entram num ônibus sem ter ideia pra onde estão indo. E foi isso que a gente fez. No da Mizuno, a gente marcou com a galera sábado, às 4 da manhã, no prédio da Alpargatas. E aí o cliente falava assim pra gente, ninguém vai. Aí eu falava assim, gente, vai. Ó, fica tranquilo. Vocês não são ninguém, vocês são a Mizuno. Na hora que a Mizuno manda um convite pra uma pessoa falando sábado às 4 da manhã esteja aqui, as pessoas no mínimo vão ficar curiosas. Eu falei, e outra? Guardadas as devidas proporções, mas assim, a Milk nunca chamou essa galera pra uma roubada. Então se a Milk vai chamar, os caras sabem que não é roubada. Então, e aí a gente chamou 42 pessoas, 2 não apareceram, mas a gente ligou para as pessoas, eles perderam a hora, não acordaram, e a gente falou assim, infelizmente, a gente não pode esperar. Por uma razão muito específica, não dá para esperar. E aí essas pessoas não foram. E aí a gente imaginava assim, estamos convidando 42, vai ter um no-show aí, vão umas 35, mais ou menos, umas 7 não vão no evento. Saltar de paraquedas, cara. Saltar de paraquedas. O pessoal vai dar uma regada, né? Vai chegar... Vai chegar, umas 8, 10 pessoas vão saltar de paraquedas. Bom, beleza. Convidamos 42, foram 40 e saltaram 38. Caramba, 38. Olha lá, esse aí.
Ó, a galera entrava no ônibus, aí chegava em Boituva, 2017. Aí chegava em Boituva, e aí a primeira etapa da brincadeira... Era o Zeca ali? Era o Zeca. A primeira etapa da brincadeira era isso. Era ver o sol nascer de um balão. Ninguém falou pra você assim, pô, eu acho que é bom avisar eles antes do que... Porque não, mas a gente fez... é uma coisa meio... Não, mas ninguém era obrigado a saltar. E ninguém era obrigado a entrar em nada. E a gente, obviamente, todo mundo assinou o termo de responsabilidade, de cessão de uso de imagem. Aí, ó, tá vendo? Aí os tênis caíam dos paraquedinhas. E aí você tinha que pegar o tênis, identificar seu nome e tal, e entregar pra todo mundo quem eram os tênis. Daí fez o trotinho. Aí tinha um lounge com café da manhã, uma musiquinha, umas histórias assim. E aí a gente chegou e falou assim... Cara, que demais. Animal. A gente chegou e falou assim... Galera, o evento acabou. Mas quem quiser saltar de paraquedas está à disposição. E a gente achou que... Aí só viu a fila se formando. Não, aí aconteceu uma coisa engraçada também. Era um avião. E o avião cabiam acho que 8 pessoas. Não era isso, Yara? Então esse avião subia com 8 e descia. Pra pegar uma galera. Então tinha uma galera que falou, não vou nem a pau. Quando o avião soltava a galera e a galera descia, a galera que chegava no chão chegava tão adrenada, tão louca, falando, nossa, que animal! E falava aqueles absurdos do tipo, é seguro pra caramba. Você sabe que é seguro pra caramba. Aí contagiava... E aí virava uma histeria coletiva. Aí todo mundo, nossa, que irado, que irado. E aí foi todo mundo. Tem perigo nenhum. Não, tem perigo nenhum. Foi suave. Eu ia perguntar um negócio, mas você acabou respondendo no meio dessa história do paraquedas. Na verdade, você respondeu falando que o negócio, pô, não pode jogar as paradas ali. Porque assim, você falou que normalmente as empresas, assim, hoje elas já procuram, não, traz aí o que vocês sugerirem ali, porque sabe que vai vir uma coisa diferente ali do normal. Mas eu ia perguntar assim, se já rolou alguma conversa, sei lá, você chegou com uma ideia, além dessa, assim, que você contou agora nessa história, com, sei lá, um CMO falou, cara, você tá doido, velho, não vamos fazer isso não. Já teve algum caso desse... Ou a agência... Ou até mesmo, sei lá, a agência de publicidade, marketing que cuida da empresa, falar, cara, isso aí não dá pra fazer, cara. Cara, acho que não. Não? Não, às vezes, por exemplo, essa aqui, a gente ficou muito surpreso que eles toparam. Porque, cara, é muito difícil um CMO tomar uma atitude dessa de falar assim, não, beleza, vamos saltar todo mundo de paraquedas. Porque você fala assim, se alguém morre, cara, imagina o pepino que dá responsa, isso. Claro, tirando o lado da família, de tudo, de uma puta encrenca, mas do ponto de vista da imagem da empresa, é super sério, super sério. Claro. Uma vez a gente fez um evento da Oakley também, um Basecamp, em Camburi. E o Basecamp, qual que era o conceito do Basecamp? Era uma arena multiesportiva. Então a gente já fez vários Basecamps, né? Então foi a amigo que criou o conceito de Basecamp também, o nome, enfim, tudo isso. E você joga um monte de esporte. Teve uns que a gente fez no Vila Lobos que tinha escalada, bike, slackline, corrida. Tinha um treco de skate que eu não lembro o nome, que era uns skate gigante que você vai com uma espécie de um remo, assim. Caraca. No skate. Acho que é skate pedal, que é um negócio. Tem um outro, fizemos de patins, não sei o quê. E aí teve uma vez que a gente fez um de praia, em Camburi, que tinha beach vôlei, beach tênis. Faz tempo isso. Foi em 2017 também, 18, sei lá. E aí a gente colocou canoa havaiana e stand-up no negócio. E eu me lembro na época, a galera que tava na Oakley, eles ficaram tensos com a história da canoa havaiana e do stand-up. Porque você tá no mar, porque... Galera cai, não sabe. Cai, sei lá, algum maluco que resolve ir, não sabe nadar e alguma coisa assim. E aí a gente teve que melhorar muito a história de segurança, de cuidados com isso para não acontecer nada. Mas as marcas, elas são super responsáveis, né, cara? Então, difícil... E assim... A gente tá nesse mercado há bastante tempo, a gente não vai apresentar do tipo, pô, tivemos uma ideia aqui, vamos colocar o cara nesse canhão pra ele atravessar a pista de 400 metros voando. Acho que não vai ser uma boa ideia, acho que não. Muito bom, acho que a gente pode ir pro momento Z2, né, Fabião? Vamos chamar o momento Z2?
Você brifou nosso convidado sobre o que é o Momento Z2? Eu brifei a minha intermediária aqui entre a gente. Não sei se ela brifou o convidado, a gente vai descobrir agora. Qualquer coisa a gente faz aquela cena toda, mas o Momento Z2, ô Cadu, é o momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Seja na vida pessoal, seja na sua maratona, em alguma prova aí, durante a vida toda da Milk também. Lembra de alguma coisa aí? Cara, eu acho que o momento... esse momento que eu contei da saída dessa grande marca e da entrada foi um momento muito tenso. Muito, muito tenso. E na hora que eu cheguei pra Mizuno e falei, se for assim eu não vou te atender, foi muito... acho que a palavra era essa, era muito tenso tudo que estava acontecendo, mas de repente deu mega certo, né? Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar no ponto que a gente chegou, das marcas procurarem a gente e elas entenderem a necessidade da gente atender mais marcas. Claro que quando você tem um conflito muito violento, aí obviamente não dá, né? E hoje também a gente tem... esses contratos menores, mas obviamente tem marcas que a gente não pode atender. Mas eu acho que é meio isso. Esse e assim, o momento, eu acho que esse momento foi um momento punk. Agora, de esporte... Cara, as 2 maratonas que eu fiz, chega uma hora que você fala... Não quero mais, né? Você fez Porto Alegre? Fiz Porto Alegre em 2008 e SP City no ano passado. Eu fiz o Letap. Isso foi débil mental, cara, também. Eu fui desclassificado pelo tempo no Letap. Mas que não adiantava nada, porque a hora que eu fui desclassificado, eu tava no meio do rolê. Eu tinha que voltar. Então exatamente. Né? Agora para de pedalar. Nossa, velho. Aquilo... Descomunal. Sim, na hora que... Vocês já fizeram? Não. Cara, tem no final você sobe a Serra Velha. Meu Deus do céu, cara. Eu comecei a ter cãibra na orelha, assim. Eu tinha cãibra em tudo. E foi. E aí teve que parar ali e teve que voltar tudo. Tempo, comecei a andar de sapatilha do lado da bike, bem ridículo. Um tempinho, aí subi na bike de novo, fui. Não rolou. Não rolou, foi legal. Boa. Bom, Z2 te mandou esse kit aí, dado o seu momento. Obrigado. Você treinar pra sua próxima maratona? Tá treinando pra alguma outra maratona aí? Cara, eu tô treinando pra alguma maratona, mas eu ainda não sei qual é. Mas o ciclo é esse. Mas você quer fazer? Vou fazer. Em breve. Vou fazer. Boa. Legal. Mas eu ainda não sei qual. Até uma outra dúvida agora, a gente tá falando das marcas, a gente tem uns amigos que tem um podcast, né, que fala de esporte e carreira. E aí a gente vai perguntar sobre, né, uma dica para dar para esses amigos, assim, né, que tem um podcast de esporte e carreira. Tá crescendo, tá... Não, agora, falando sério, vocês conectam... quando fazem esse tipo de ativação, grandes marcas e acabam, né, a própria marca e vocês fazem esse meio de campo com influenciadores, né, você acaba fazendo, meio que fomentando um ecossistema ali. Eu sei que não tem uma regra específica do formato dos influenciadores, mas pensando do outro lado agora, quando vocês vão procurar parceiros para conectar, assim, tem dicas gerais, macros, do que não se deve fazer em hipótese nenhuma. Porque o que se deve fazer... Não, porque o que se deve fazer eu acho que varia muito, né? São públicos diferentes, mas fala, cara, marca normalmente, cara... Se vê isso aqui... Tipo, sei lá, política... política de jeito nenhum. Política, temas sensíveis, assim... De jeito nenhum também. Não, a gente foge da... Isso deve ter um garimpo ali, não só seus, você foge mas das polêmicas. Não, porque assim, às vezes tem pessoas polêmicas que são super interessantes, super relevantes, super bacanas e tal, mas... a marca se associar a ela vai... Não vai, né? Não vai. Eu acho que o que a gente viveu ano passado com relação à política, né? Com relação a essas polarizações, todo mundo falando do Lula, do Bolsonaro e não sei o quê. Cara, ali foi um... Você tinha que tomar muito cuidado. E não é assim, porque a marca gosta de não vai... Não tem a ver com preferência. Tem a ver com polêmica. Assim, eu respeito e admiro as pessoas que se posicionam, que contam, Sim. Mas assim, do ponto de vista de marca é muito difícil. Muito difícil. Isso eu evitaria. Polêmica de qualquer tipo, tá? Mas eu acho que o tipo mais bizarro é político. É política, Fica a dica aí, viu, Fabião? Não vai ficar colocando uns posts de política. A gente trouxe, lá, né? Eu até mandei, por exemplo, o Amoedo. O Amoedo. E aí, se você ouvir, foi super leve, assim, que a gente não entrou, né?
E a gente tem um outro político ali, que aí é uma coisa mais soft ali. Mas aí tudo bem. A encrenca ali não era nem o próprio candidato 1 ou o próprio candidato 2. Não era essa encrenca. A encrenca era quando era como as pessoas se colocavam diante disso. Cara, não é isso que vai ajudar a marca a se conectar ou a construir uma marca com o seu público ou vender produto. Não precisa ser tão brilhante para chegar a essa conclusão, né? Sim. Então, isso não dá. Isso não dá. Só isso, Fábio Bessa. Respondida a sua pergunta? Respondida, eu vou falar pros nossos amigos. Pros nossos amigos que tem um podcast sobre esporte e carreira, que chama Estema. Em breve tá vindo um outro aí que a gente tá meio preocupado aí, porque ele tá em alta. Depois a gente te conta, né, nos bastidores aí. Bom, a gente também pede sempre pro convidado indicar algum livro, alguma sugestão, não necessariamente só de livro, mas série, que você fala, putz, isso aqui é legal vocês assistirem aí, que vocês estão ouvindo, porque vocês vão aprender bastante aí. Você tem alguma sugestão? Cara, eu li um livro recente, mas que eu comi o livro, que eu não tinha lido, era um livro que eu já devia ter lido há muito tempo, que chama Do que eu falo quando eu falo de corrida, do Murakami. Nossa, gente, se vocês não leram... A gente não leu, já indicaram. Nossa, mas é legal demais, a ponto de eu terminei o livro, fui numa livraria e falei assim, eu quero outro livro desse cara. Porque o cara escreve de um jeito tão legal e não é um livro técnico, é um livro ele contando da vida dele, falando como é que é a relação dele como escritor, e aí ele sai pra correr, aí ele tá treinando pra Maratona de Nova York, e aí as experiências dele. Cara, é muito, muito legal. Então esse livro eu acho muito legal, que tem a ver bastante com corrida, mas é um livro muito gostoso de ler. Eu não sou muito o cara que lê muita coisa de negócio assim, né? Agora, tem uma série. Tô falando de uma coisa de esporte, vou falar de uma outra coisa de esporte. Que eu acho a série mais legal do mundo, da história, chamada Ted Lasso. Ted Lasso. Ted Lasso. Cara, vocês não têm noção. Não tem ideia. Cara, Ted Lasso é uma série da Apple. Então tá no streaming da Apple. Recomendo que pega o trial de uma semana e assiste uma semana. O Ted Lasso, ele é um técnico de futebol americano que ele é contratado por um time de futebol inglês. E é um cara muito, muito legal, assim. Toda vez que eu assisto um episódio do Ted Lasso, e agora tá rolando a 3ª temporada, toda quarta-feira tem um episódio. A vontade que dá é falar assim, eu queria conhecer o Ted Lasso, dar um abraço no Ted Lasso, cara, porque o Ted Lasso é demais. Então eu acho essas duas coisas aí. Do que eu falo quando eu falo de corrida do Murakami, e o Ted Lasso da Apple, que é incrível. E é de futebol, é de esporte, é legal. Legal. Boas dicas aí. Não, muito legal. Esse quadro agora é um oferecimento do nosso patrocinador, que a gente tem um patrocinador no podcast, né? Que ajuda a sustentar, pagar o Vinimaker. O Vinimaker é muito caro. Ele é caro. Então, entra o dinheiro da A4, vai pro Vinimaker. É o melhor... não. É o melhor editor aqui e ela Brasil. mandou esse kit pra você. E a A4 que patrocinou, a gente tava contando pra você no comecinho que a gente faz uns documentários também, a gente viu que isso ajuda também. E é bacana, a gente gosta. Porque gosta de contar a história. Pode abrir? Pode abrir. Fica à vontade. E a gente conta também através de documentário. E a A4 foi a primeira que patrocinou 2 documentários em Kona, no Ironman. E tá com a gente desde essa época, Desde a A4, que é aí uma das mais reconhecidas agências de investimento do Grupo XP, né? Mais de 4 escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores. 1.2 bi sobre gestão. Ela tem mais de 4? Tem mais de 4. Mais de 4. Já pensou se elas ficassem só em 4? Aí não ia dar pra crescer a empresa. Aproveitar esse momento merchan, que a gente não falou do cupom da Z2 que a gente tem, cara. Da Z2, fala da Z2. Então, cupom é Estema Z2, você tem 10% de desconto em todos os produtos lá no site da Z2. Está o QR Code aqui pra você acessar lá e comprar o seu gel, a sua garrafinha. Tem mais algum cupom, Thiago? Tem, puta, esse... Pô, vocês estão vendendo, cara, uma coisa que a gente entrou lá, como eles convidaram a gente, Você não sabe, tá funcionando o cupom, velho. Tá funcionando. Que é da Centauro, e aí, esses dias, sei lá, fizeram um Pix lá na conta nossa, a gente olhou, cara, mas da onde que é isso aqui? Aí a gente descobriu. Que é da NWB, que é tô ligado, que faz NWB, parte do grupo. Então, temos o cupom Estema. Você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, você que quer fazer sua corrida, comprar um tênisinho, uma camisetinha e tal,
tem 10% de desconto do Estema lá. Isso. Eu tenho mais uma pergunta, que Manda é importantíssima, assim. Que aí a gente vai voltar num assunto que a gente não entrou aqui, mas que eu acho que deve abordar, porque o podcast é do Cado, né? Do Cado, Por que o Nelson Evencio marcou você numa foto de Guaraná lá nos Estados Unidos e mandou pra você? Vou responder séria essa questão. Não, sério. Agora é sério. Eu faço parte de uma sociedade secreta de apreciadores de refrigerantes chamada Secret Society of Sommelier Sodas. Super séria, que eu faço uma análise com bastante profundidade de refrigerantes esquisitos. Mundial essa sociedade? Mundial. Mas eu não posso contar, porque ela é secreta. Tá. Muita gente espalhada pelo mundo inteiro. Importantes. Membros importantes, pessoas conhecidas, né? Fazem parte da SSS. Você pode falar alguns refrigerantes assim icônicos que você já experimentou? Existem alguns refrigerantes a serem batidos. Porque são os melhores, né? Então, se a gente falar hoje de Guaraná, apesar da Guaranita ser um Guaraná muito respeitado, muito sério, muito bom, existe um Guaraná chamado Garoto, do Nordeste. Guaraná Garoto. Que é sinistro, o Guaraná Garoto. O Guaraná Garoto é demais. Ele tem baunilha na fórmula. Nossa. E era uma coisa que eu achei que era esquisita e é maravilhoso. E aí a Coca-Cola copiou o Guaraná Garoto, então, provavelmente. Porque agora tem Coca-Cola baunilha, não sei o quê. Coca-Cola gringa deve ter olhado o Guaraná Garoto com certeza. E se mexeu. Com certeza. O Guaranita, a gente tava até falando, a gente tá tomando água Passa 4, ó. Que é da região lá, né? Da Serra Fina lá, que é... Você foi fazer o trekking lá, né? Do Capim Amarelo. Fui fazer uma experiência da Tule, do Capim Amarelo. O Guaranita é da Cibal. Guaranita é da Cibal, né? E essa Passa 4 também? Não, acho que não. Essa deve ser da própria Passa 4. Porque imagino, né, que é igual cerveja, né? A água influencia muito aí, né? Na qualidade. Que belo. Mas o tipo de refrigerante que eu tomo, a água influencia, assim... É o açúcar pro mal, né? É o açúcar, É que você tava falando que você gosta de coisa doce, coisas doces, né? Então a água, exato, se tiver uma água boa, talvez prejudique. Não, outro dia eu fiz um comparativo sério também. Tem um post recente. Se procurar ali no meu Instagram, você vai achar. Fiz um comparativo sério entre 15 Cola, que é de Jaú, e a Coca-Cola. Lavada pro 15. Não, destruiu a Coca. É mesmo? Destruiu. Que belo tema ser abordado aqui, Fábio Bessa. Não, e aí no final eu faço harmonização também, né? Tem harmonização, pratos. Com que harmoniza um Guaraná desse aí que você viu? O tipo Guaraná Garoto? O de Garoto, que é o top. Cara, eu acho que um sanduíche de mortadela. É uma coisa bem gordurosa. Deve combinar. Um sanduíche de mortadela com queijo brie, assim, mostarda de Dijon. Nossa, já deu... a gastrite já atacou aqui. Já. Não, porque na bio do Instagram dele tá, Milker, maratonista, ciclista, refrigerantólogo, cara. Que é uma profissão séria, montanhista e ultramaratonista com um asterisco. Com um work in progress. Work in progress. Cara, que legal. Muito bem, Fábio. Você tem mais alguma pergunta exótica para fazer assim pro Cado aqui? Ou paramos nessa? A gente poderia ficar muito tempo aqui, né? Cara, tem assunto pra sempre. Contar vários cases aí. Posso falar qual é a melhor tubaína? É a de São Carlos. Até hoje é uma marca a ser batida também. E qual que era o rolo que você falou? Porque a gente já trouxe o Chris aqui, o Chris Kittler, dos tipos o Chris Kittler é um cara que não entende. Não entende, coisas, cara. Não entende. Porque ele veio falar... Tá um tempo fora, é meio gringo, né, cara? Então ele não, mas você não gosta tá ligado do rolê. Que é do Dr. Pepper. Dr. Pepper. Que é bizarro. E o Chris fala que... Assim, não dá nem pra explicar, cara. Não dá nem pra explicar. O Chris, ele não entende. Ele, assim, precisa experimentar de novo. Porque ele não entende. Ele fala que experimentou errado, né? Experimentou errado, cara. Não sabe, não harmonizou certo. Ô, Cado, falando sério agora, voltando pro assunto sério. E hoje, atualmente, aí, como que tá a Milk? Como que tá a relação com as marcas, com os influenciadores, né? Já que vocês fazem esse meio de campo aí, o que você vê de diferente desse cenário que era um pouco mais antigamente e agora? Cara, tem um negócio novo que tá acontecendo. Quer dizer, novo, né? Mas uma coisa... Os influenciadores,
Na realidade, o mundo digital, ele tomou muito... Vou falar sério mesmo. O mundo digital, ele ocupou muitos espaços que antes eram ocupados por outro tipo de profissionais, né? Então, atletas estão sofrendo muito, sofreram muito, jornalistas também, né? Hoje, as pessoas que têm canais digitais com relevância, alcance, engajamento, com boas conversões, elas acabam tomando o lugar no budget das marcas, né? E uma coisa que a gente vem fazendo nos nossos clientes é tentar retomar essa conexão, principalmente com atletas. Só que com uma ótica um pouco diferente, né? Que eu acho que esse que é o ponto de atenção legal. Antigamente, por que as marcas patrocinavam atletas, né? Antigamente. Porque os atletas apareciam. Estavam em evidência. Estavam em evidência. Então, na hora que você ia lá ver o Jornal Nacional, você via lá o Ayrton Senna com o boné do Banco Nacional. Sim. Né? Tava no jornal, tava no Estadão, tava na Veja, tava em todo lugar. Com a história dessa mídia pulverizada, né, que hoje todo mundo é mídia, e você também não fica olhando Jornal Nacional e Rede Globo, você fica olhando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Isso se você assistir TV, né? Porque hoje um monte de gente assiste streaming ou fica vendo rede social no celular. Você assiste o que você quer, né? Na verdade. O que você quer. Então, com essa mídia pulverizada, você acaba vendo as pessoas que você curte, as pessoas que você gosta, as pessoas que... As histórias que você acha legal, você acaba vendo, como o que está acontecendo agora, né? Quem está assistindo o Extrema está vendo uma história específica de esporte de negócio. Quando a gente se conecta, e acho que essa é uma das principais forças da Milk, né? É a conexão com a comunidade praticante de atividade física, e quando a gente fala de prática de atividade física, a gente coloca a corrida como a principal nisso, porque é a modalidade onde você consegue ter mais gente, onde você consegue ter um evento único de um esporte que consegue enfiar 50 mil pessoas, né? Quando você fala de uma maratona de Nova York, ou por aí vai. Então, para você se conectar com a comunidade corredora, você também tem que criar histórias relevantes para chamar a atenção dessa galera. Então, se uma marca se conecta com atletas, essa marca chama a atenção da comunidade corredora pelo fato de ela estar fazendo uma coisa legal com a comunidade de atletas. A lógica é diferente do que era no passado. Então, quando a Olímpicos, por exemplo, tem o time de atletas, né? A Raíssa e a Jéssica e o Cipó estão no Quênia com o Ademir. E ela faz esse tipo de trabalho, assim, ela não está fazendo esse tipo de trabalho porque o Cipó, a Raíssa e a Jéssica vão trazer um retorno de exposição de marca condizente ao investimento. Nem precisa entrar nesse mérito. Mas o fato da marca ter o apoio aos atletas profissionais, a comunidade enxerga isso com bons olhos. Tem uma aceitação maior. Tem uma aceitação maior. E aí, com isso, você consegue ganhar uma simpatia da comunidade com relação a isso. E no caso deles, especificamente, tem uma coisa de fato trazer um retorno para a sociedade pelo que a empresa ganhou a vida toda por estar próxima de atletas e do esporte. Então, o que a gente tem visto de tendência essa é uma coisa super interessante que a gente tem visto, pelo menos dentro da Milk, que a gente tem sugerido isso bastante para os nossos clientes, que é uma coisa que não é óbvia, porque você fala assim, eu vou apoiar um atleta ou eu vou fazer um patrocínio do Extrema. Você fala assim, não, o patrocínio do Extrema, eu falo com 1.000 pessoas que dão que ouvem a gente no Spotify, 5.000 pessoas num episódio, mais 1.000 no outro episódio, ou eu vou apoiar um atleta? Não, mas o atleta não vai me trazer esse retorno. Você fala, não, no teu caso específico, isso aqui funciona. Mas se você precisa se conectar com a comunidade, ganhar a simpatia da comunidade, uma coisa de construção de marca,
Às vezes dá para fazer os dois, mas às vezes não dá. E você sente que às vezes também as marcas vão mudando assim? Porque eu sinto isso, que às vezes a marca começa num modelo assim, quer atingir mais a comunidade no geral, depois ela vai para uma coisa mais de performance, depois volta para alguma outra coisa. Você acha que vai tendo essa mudança, essa modificação aí? Thiago, eu acho que tudo é muito cíclico, obviamente. Mas uma das coisas que a gente aprende bastante é que cada marca está vivendo um momento. E eles são muitas vezes muito diferentes entre si. Tá. Então, hoje o que acontece, o momento de vida da Mizuno, ele é um momento muito particular. Né? A Mizuno bateu recorde de faturamento. Só que ao mesmo tempo que ela bateu o recorde de faturamento, você fala assim, pô, mas os produtos da Mizuno não estão conectados com a galera de alta performance. Estão começando a se conectar agora com a galera de alta performance com o lançamento do Rebellion Pro. Mas ainda está distante do que as outras marcas estão se conectando. Mas ela está batendo recorde de faturamento. Então você fala assim, o que funciona para essa marca nesse momento que ela está? E aí você tem uma estratégia muito específica para aquilo. O que funciona para a Nike, que a marca saiu do Brasil agora e ela está dentro da Fisia, que é uma empresa dentro do grupo SBF e que tem uma coisa de distribuição dentro da Centauro e que a empresa... Tô falando coisas que eu acho, tá? Até porque apesar de conhecer algumas pessoas da Nike, eu não tenho falado sobre negócios deles há bastante tempo. Mas isso também interfere em como tá a marca. O que a Adidas está fazendo também de mudanças de tecnologia ou de mudanças de agência, que eu fiquei sabendo agora que eles mudaram de agência também. É aquilo que a gente estava comentando, né? Muitas variáveis aí, cada um num momento. E acho que um ponto de atenção super importante é como as marcas têm momentos diferentes, necessidades diferentes, produtos diferentes e tudo diferente, as soluções que às vezes as pessoas querem apresentar para as marcas, elas não podem ser iguais. E quando eu digo as pessoas, eu estou falando de influenciadores, de atletas, de organizadores de eventos esportivos, de treinadores, de jornalistas, de todo mundo, de todo o ecossistema que está em volta das marcas. Você fala assim, eu vou pegar esse projeto que eu apresentei para... Vou falar dos nossos clientes, vai. Para Olímpicos e eu vou apresentar o mesmo projeto para Mizuno. Não. A Olímpicos está vivendo uma realidade, a Mizuno está vivendo outra, a Oakley está vivendo outra. Sim. E aí você consegue atingir todo o ecossistema ali, né? Toda a comunidade consegue ser atingida. Você reativou o assunto, assim... cara, que eu lembrei. A cabeça vai funcionando a milhão aqui. Não, mas foi bom, porque daí a gente deu pra aprender mais um pouquinho aí. Acho que a gente fica pra parte 2, então, as próximas perguntas, né? Não, muito legal, mas sim, cara, realmente parabéns, assim, pelo trabalho, né, na Milk, com seus sócios todos. Porque é uma coisa interessante, assim, a gente vê essas ativações malucas, aí de repente, por exemplo, sei lá, da Mizuno, ou a mesma história do Corre, né? Eu participei do Corre 2, né? Então eu estudei o case antes, e aí que eu cheguei no nome Milk, porque a gente vê, é igual quando você vê, sei lá, você fala o nome de uma agência de publicidade, você fala, cara, não sei, mas aí quando fala, fez aquele propaganda, aquele comercial, aí você começa, a gente que não é da área, começa a linkar. E teve várias ações, igual você falou do Corre, mas da Mizuno mesmo. Vocês fizeram um monte de ação ali. Aí quando você vai pesquisar, obrigado, Milk e tal. Então, bacana, cara. Parabéns mesmo pelo trabalho, cara. Imagina, obrigado. Obrigado por ter vindo também. Aí se você quiser deixar algum recado pra galera, se quiser falar diretamente para a sua câmera aí, suas redes sociais, tudo, agora fique à vontade, Cadu. Saber mais de Guaraná, né? Pra você... De Coca-Cola. Não, quem quiser pode mandar um direct pra você lá. Pode mandar. Se alguma marca do tipo a Cibal quiser... Mate Couro quiser te mandar alguma coisa. Mate Couro, você já sabia que tem um Mate Couro de uva? Sabia. Cara, é um turning point, assim, né, cara? Os caras fazem um negócio falando assim, é um Mate Couro, agora de uva. De uva. Não é muito louco? Os caras enfiaram duas coisas junto ali. Cara, não sei se eu tenho um recado pra todo mundo. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é o quanto eu sou grato por trabalhar com isso, cara. Porque eu acho que a gente que trabalha com esporte, com atletas, né, com esportistas, mesmo amadores, vocês também trabalham bastante com amadores e acredito que com profissionais também. Eu acho que às vezes a gente esquece, pelo fato da gente estar dentro do rolê, a gente esquece como é transformador
você começar a praticar esporte, você começar a ter uma vida mais saudável, o quanto que isso muda positivamente na sua vida. E o fato da gente trabalhar com isso, e quanto mais a gente consegue trazer mais gente para o esporte, e a gente sabe, claro, a Milk não é a empresa que fala assim, você que não corre, você que é sedentário, tira a bunda do sofá e vai correr. Não é esse o business da Milk. Mas quando a gente entende que as pessoas se motivam a praticar esporte em função de histórias que a gente construiu e que a gente vem contando, cara, é muito, muito legal. Então, quando alguém me fala assim qual é o recado que eu quero dar, eu uso esse espaço para agradecer todo mundo que está envolvido com isso, porque é muito divertido e muito legal trabalhar com isso, cara. Legal, pô, obrigado por ter vindo aí. Quem quiser te encontrar, mandar umas perguntas de refrigerante lá, Instagram, como é que é? kdo.santos, porque é Cado, né? Não podia, então virou kdo.santos. Muito bom. Recados, Fábio Bessa? Temos recados. Vocês que estão vendo, o Thiago, principalmente, ele está com uma camiseta nova, do modelo novo, feito exclusivamente para você que acompanha o Estema. Então a gente, a reserva liga, cara, direto. Agora estão vendendo muito, você fez essa estampa nova aqui, essa aí usa muita tinta. Colorida e tal. Diminui um pouquinho ali, porque eu tô tendo que importar mais. Então, tem mais de 30 estampas, divide em 6 vezes, várias cores, tem reserva kids, tem moletom feminino, com gola V, né? Bonitinho 30 modelos, entrega o Brasil inteiro. 6 vezes. 6 vezes. Se der, você comprou e não gostou, devolve. O problema é da reserva, não é nosso. Ele vai voltar. Mas é verdade. 7 dias pra se arrepender ali, viu? Puta, não é, mas vocês vão ver que a qualidade é boa. Não, porque é reserva e a gente que fez. Isso aí. Que você que tá assistindo a gente aqui no YouTube também, não se esqueça de inscrever no canal, comentar, compartilhar, vire membro para assistir ao vivo, participar das nossas promoções. Tem promoção da mochila nos episódios aí anteriores, né? Você é membro? Não sei, mas você ganhou a mochila? Poderia ter ganhado. E segue a gente aqui nas redes sociais também, no Instagram, @STEMsport, Tica Awamura, Fábio Bessa, kdo.santos, acertei? Insta da Milk. Até semana que vem. Tchau. Valeu.